Olá pessoal, professor Fabrício Carvalho da Silva, com a disciplina Marketing Rural e Técnica de Comercialização. Nossa aula 3 irá abordar o conteúdo planejamento, sistematização e processo de vendas. Como conteúdo programático da unidade, nós iremos abordar os conhecimentos essenciais de um vendedor, a negociação com o cliente e os estímulos das estratégias para a execução de vendas e a importância da ética nas relações comerciais. Com isso, nós pretendemos que ao final da aula vocês conheçam e analisam as etapas do processo de vendas e os aspectos da gestão de relacionamento com o cliente. Pois bem, para um planejamento, sistematização e processo de vendas, nós precisamos primeiramente entender o que é o processo de vendas. Vendas nada mais é do que um processo de comunicação pessoal em que um vendedor identifica e satisfaz as necessidades de um comprador para o benefício de longo prazo de ambas as partes. Pegando um gancho com o marketing e os preceitos fundamentais, marketing e vendas estão intimamente ligados. O marketing faz todo o trabalho de posicionamento, segmentação, e as vendas é uma das estratégias lá dentro do composto do mix de marketing, que vai fazer com que ocorra esse relacionamento com o cliente de maneira mais personificada. Então, as vendas, elas sustentam no poder de conseguir o cliente, prospectar os clientes, confiando aos vendedores o reforço para destacar os benefícios e vantagens do produto ou serviço. Então, o vendedor ele vai ter que se utilizar de técnicas de persuasão, de influência e também de empatia para que o cliente se sinta confiante em adquirir aquilo que o vendedor está lhe oferecendo. Dentro desse processo de planejamento e processo de vendas, nós temos que entender que vender não é fácil, né? Não basta você só ser educado ou atender os clientes com cortesia, mostrando os produtos e suas funções. O processo de vendas ele está muito além do que isso. Ele está na capacidade de que o vendedor tem que identificar do que realmente o cliente precisa, né? E em um mercado cada vez mais exigente e consumidores mais exigentes, as vendas vão ser um fator determinante para que a empresa consiga sobreviver no mercado. Portanto, as características e habilidades do vendedor são de suma importância para que a empresa consiga também sobreviver. Então, o setor de vendas é considerado também o coração da empresa, né? E se a empresa não vende, ela não tem faturamento. Então, o processo de sistematizar as vendas até o consumidor final, ele carece de diversas etapas planejadas e que o marketing ele tem função integrada nesse aspecto. Os clientes, né, como eu já tinha dito, estão cada vez mais exigentes, conectados. Hoje em dia os clientes têm muito mais informações do que antigamente. Uma pesquisa rápida na internet você adquire todo o conhecimento necessário para aquilo que você quer comprar. E pensando nisso, a figura do vendedor, ele também tem um aspecto fundamental nesse processo. Embora hoje as informações sejam muito mais disponíveis, mas o contato ali pessoal e o contato de persuasão que o vendedor tem vai ser o diferencial para que o cliente desperte o interesse de compra, né? Ouvir e entender as reais necessidades dos clientes e pesquisar sobre isso é o diferencial para um bom vendedor. Diante disso, o processo de vendas ele tem que considerar opções macros, né? Tem que considerar as necessidades do cliente, as características do produto e serviço que vai se vender, as habilidades que o vendedor tem que dispor e o mercado em si. Então, o processo de organização de vendas ele começa nesse aspecto, considerando esses 4 principais elementos: cliente, produto, vendedor e mercado. E as etapas que o processo de venda ocorre são basicamente 7 etapas. Primeiro, a prospecção. A prospecção é aquela atividade com que a empresa vai identificar os potenciais clientes e direcionar informações mais específicas para esse segmento,
De acordo com o que a gente viu lá na segmentação do mercado, quando você vai para a pré-abordagem, você tem aquele contato inicial com o cliente, aí que entra a figura do vendedor, e se conhecer cada uma dessas etapas, exigem em cada etapa um comportamento e ações por parte do vendedor de maneira específica. Então, o contato inicial, você já consegue fazer uma leitura daquelas necessidades. Na fase 3, que é a abordagem, qualificação, você já consegue ter um contato mais íntimo com aquela necessidade e demanda do cliente, para que você vá para o passo 4, que é a abordagem em si e a apresentação daquilo que está se vendendo. E é nesse aspecto, na apresentação da oferta, do grau de intimidade que você tem com aquela necessidade do que o cliente possui, você vai apresentar aquilo que você está vendendo, mas durante a sua apresentação, diante de que o vendedor vai falando das qualidades do produto, os clientes tendem a fazer algumas objeções, ou seja, algumas observações que eles vão entrar num ponto em que eles podem até desistir ou então efetivar o processo de compra. Mas é importante que o vendedor supere as objeções, ou seja, supere a, a, as negações que o cliente também pode fazer. E aí, se sobressaindo dessas objeções, você pode chegar ao fechamento da negociação. E o fechamento é a efetivação da venda em si. E um processo bastante importante para a manutenção e fidelização dos clientes é o pós-vendas. O pós-venda é uma estratégia de acompanhamento para manter esse cliente fiel àquela marca ou àquele produto. Então, o planejamento e sistematização do processo de venda, ele aborda e perpassa por essas 7 etapas principais. Existe uma estratégia dentro do processo de vendas que nós chamamos de AIDA, que é atenção, interesse, disposição e ação. É um método que foca em entender o comportamento do consumidor e assim o vendedor conseguir guiar de maneira mais satisfatória pelo funil de vendas, né, que são as etapas do processo de vendas até chegar ao fechamento da venda. O vendedor, entendendo esse processo de atenção, interesse, disposição e ação, nós chamamos de AIDA, ele consegue estabelecer o gerenciamento dos pensamentos, dos desejos e necessidades dos consumidores de acordo com a observação do comportamento de consumo. Então, essa é uma estratégia importante no processo de vendas e isso também se adequa aos contextos agrícolas, porque os produtos eles precisam de um vendedor, eles precisam do marketing aliado a esse processo de vendas para que eles possam escoar ali a sua produção, possam disponibilizar no varejo e despertar a atenção desses clientes também durante o processo de venda. Então, esse processo é uma tática, processo chamado AIDA, onde o gerenciamento desses desejos e necessidades faz com que o vendedor entenda esse processo de atenção, interesse, desejo e ação dos consumidores. Pois bem, diante dessa necessidade também de se estabelecer essas premissas de processo, há também conhecimentos, habilidades e atitudes de um bom vendedor. Saber vender não é questão só de aptidão e de talento, né? Também preparo e conhecimento. E, por fim, um vendedor ele tem que procurar gerenciar sua carteira de clientes para se manter um relacionamento comercial duradouro com aqueles clientes. A gestão da carteira de clientes é uma série de informações que a empresa vai adotar para organizar de modo que seja possível identificar os clientes ativos e prever as suas necessidades. É uma maneira de se gerenciar essas informações. E o objetivo final disso é se estabelecer um CRM, que é um processo onde envolve marketing, venda, serviço e suporte, criado para definir um canal de estabelecimento de relacionamento com o cliente e fidelizar ele. Isso nós chamamos de CRM, uma ferramenta que automatiza as funções de contato com o cliente. Isso é de suma importância para o cliente se sentir pertencido e valorizado em adquirir aquele produto ou serviço. E por fim, nós chegamos ao que nós chamamos ética em vendas. O profissional de vendas, antes de tudo, ele tem que ajudar o consumidor a identificar a sua real necessidade.
Quando a atividade de vendas deixa de lado essa função de informação, escondendo ou omitindo aspectos importantes do produto, isso pode prejudicar o processo de vendas e também prejudicar o comprador. Então, o caráter educacional da venda deve ser resguardado. O caráter ético tem que fazer parte da conduta de um bom vendedor, no qual ele tem que ser transparente e tem que prestar as devidas informações e a clareza e transparência nesse processo. Então, ética em vendas também entra como uma etapa também, uma necessidade do planejamento e sistematização do processo. Então, nós ficamos por aqui. Espero que tenham gostado da nossa disciplina e até uma próxima oportunidade. Tenham todos um bom curso e um bom fim de ano. Muito obrigado.